Prontos para fazer contato? 3 anos após o último álbum, os integrantes da banda Pelados estão de volta com um novo trabalho de estúdio, Contato. Com lançamento pelo selo Risco, o registro equilibra crítica e bom humor em meio a batidas eletrônicas, ruídos e momentos de maior experimentação. Para desvendar os segredos do material, eu recebo os integrantes da banda em mais uma edição do Por Trás do Disco. Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak e no programa de hoje eu recebo Helena Cruz e Manu Julian para conversar sobre Contato, novo álbum de estúdio da Pelados. Meninas, sejam muito bem-vindas. Oi, olá. Oiê! Muito obrigada. Animada de estar aqui de novo. Bom demais. O álbum anterior, Foi Mal, de 2022, que a gente tem programa gravado também, ele foi gravado ali durante o período pandêmico. Se eu bem me lembro, vocês até passaram um tempo morando juntos ali para conseguir conceber esse trabalho assim. E eu queria que vocês me contassem o que mudou na dinâmica do Contato, como que foi esse processo de produção desse novo álbum, como que foi essas colaborações, essas trocas entre vocês aí. Acho que entre o Foi Mal e o Contato, a gente não mudou de certo jeito a forma como a gente pensa o fonograma. Eu acho que o Pelados acaba sendo uma banda que pensa muito na produção do fonograma em si, por ser uma banda que se autoproduz, né? Eu acho que desde o início, antes de eu estar na banda, antes do Vicente estar na banda, antes mesmo da Manu estar na banda, o Theo e o Luiz, quando conceberam a banda lá no colegial, tinham essa ideia de gravar as músicas de qualquer jeito que desse, inclusive enfiando aí, pelo que eu soube, o microfone, sei lá, o teclado na entrada de microfone do computador e fazer o que der pra fazer, enfim, com esse tipo de setup. Então, acabou que no final das contas, a gente, quando foi fazer o Foi Mal e quando foi fazer o Contato, a gente acabou pesando nisso, só que agora com o home studio do Luiz, que é o nosso QG, a gente mora lá. Obrigada, Ângela, mãe do Luiz, por deixar a gente ficar lá morando na casa do Luiz. Então, teve essa questão, só que diferentemente da pandemia, na pandemia, quando a gente foi fazer o Foi Mal, a gente não tinha nem a pretensão de fazer um disco, a gente se encontrou por aí simplesmente porque a gente não se encontrava, né? Então era pra gente ver o que a gente ia fazer, né? Teve toda uma catarse de morar junto e de não se ver, e 10 dias, e tava frio pra caralho, eu lembro, naquele julho de 2021. E no caso do Contato, a gente começou ano passado, nas primeiras reuniões que a Pelados teve no início do ano, o Vicente veio com isso e falou, vamos gravar alguma coisa. E nesse sentido a gente ficou meio, pô, mas o que a gente vai gravar? A gente, não alimentava, o Pelados trabalha com uma pasta do Drive, onde a gente joga várias ideias e a gente não alimentava essa pasta há muito, muito tempo. Acho que a última pessoa que já tinha alimentado foi o Luiz com o Modric em 2022. E a gente só tinha Modric realmente pronto, assim. Então, foi legal porque começou um processo de produção que foi diferente do Foi Mal, de que do Foi Mal já tinha tido ideias, a gente tinha ideias já guardadas. Essa a gente foi meio que caçando ideias. E aí, acabou que, se você for olhar a ficha técnica do Foi Mal, a gente... todo mundo tem uma participação... É muito, muito comum você ver colaborações. Muitas vezes que essas colaborações não foram conjuntas, uma presencial, uma da outra, mas muito mais colagens. Uma pegou uma base que estava na pasta, tem coisas que... letras de 2024 com bases de 2020. Então, acho que esse disco ele é meio um mosaico nesse sentido. E foram feitos em 10 dias também, mas não morando juntos dessa vez. Entendi. Tendo diárias de trabalho, assim. Senão, acho que o Luiz e o Vicente foram muito persistentes nisso. Você falou nessa coisa de mosaico, e o álbum anterior ele já tinha uma multiplicidade de estilos muito grande. Aqui eu sinto que vocês ampliam ainda mais esse campo de atuação. Eu queria entender como que funciona essa dinâmica. Vocês são 5 cabeças pensantes. O que define o som da Pelados? Porque, por exemplo, o Lauis tem o projeto dele em carreira solo, vocês têm as coisas de vocês, os meninos têm o Sofia Chablau e uma enorme perda de tempo. Como que funciona essa votação final? Assim, olha, isso aqui é Pelados, isso aqui não é, isso aqui entra, isso aqui não entra. Como que funciona essa ordem aí pra vocês? Olha, eu acho que tem... Não, assim, a gente não é uma banda de hierarquia, né? Isso muitas vezes... A gente não tem um líder, uma pessoa que encabeça as coisas, sim. Então, isso muitas vezes é uma coisa que é meio intenso, né? Justamente isso, são 5 cabeças que ficam
se martelando e acho que, olha, muito desse processo todo é horizontal, assim. Então, tem essa coisa de não ser hierárquica, as coisas se estabelecem no diálogo. Mas, assim, a gente tem uma noção do que o Pelado se propõe a fazer, sempre se propôs a fazer quanto a projeto. A gente sempre conversa muito sobre o que a gente está fazendo, o que a gente está propondo, né? Além do que, todo mundo se envolve muito com tudo. Então, isso é uma coisa muito intensa que, por exemplo, no Foi Mal, acho que foi mais intenso que nesse disco de agora, né, que o Contato, porque a gente também fez a mix. Todo mundo fez a mix. Coisa de maluco. Mas é justamente isso, assim. Então, quando a gente tá gravando, todos os instrumentos, todo mundo tá no estúdio. Desde a concepção, as coisas são muito conversadas, né? E o disco em si, ele nasce muito no próprio processo de produção. Então, os arranjos, as coisas, né? E eu acho que essa coisa de serem cinco cabeças pensantes, ela tá muito envolvida com a maneira que esses dois discos foram feitos. Então, se a gente para pensar, são dois discos que são produzidos depois dos Sozinhos, que tem um produtor. E aí a gente abdica dessa posição do produtor. A gente fala, não, nós somos nossos próprios produtores. Então, eu acho que, assim, teve alguma outra conversa que a gente teve também sobre o quanto, quando você está fazendo as coisas juntos, você tem um critério de qualidade muito grande. Porque se você tá... Você não quer fazer alguma coisa ruim e daí levar os seus 5 amigos com você. Tem o equilíbrio. Tem aí. essa de lutar pela ideia. O Luiz mandou essa metáfora outro dia. Você tem que lutar pela sua ideia. Se você acredita que ela é boa, você tem que lutar até o fim. Então é muito louco. Isso aconteceu muito com o Zap. Todo mundo lutou muito por ela e eu era a que não queria que entrasse. O WhatsApp 2 eu não queria. E eles falaram, não, tipo, vai entrar se o problema é a letra. Meu problema era com a letra que mudou. Mas vai entrar, eles, tipo, lutaram por isso. E aí eu falei, é isso aí, vamos lá. Assim, eu lutei, por exemplo, pra entrar guitarra em Pelados Sabem Demais, porque o Vicente não queria de jeito nenhum tocar guitarra. E daí a gente foi... Então, acho que muito bate-cabeça mesmo. 5 cabeças, mas sempre um respeito, tipo, claro, a gente não... Sempre a gente passa do respeito e tal, mas volta pro 5. Sim. Se a gente tivesse com todos eles, talvez... a Lê tivesse falaria, é muito respeito. E aí alguém ia começar a falar, não, foda, sabe? Tipo, acho que é tudo mentira. Tipo, eu acho que é parte da nossa dinâmica, justamente essa, não sei, assim, acho que quando as pessoas de fora vêm, tem um amigo nosso que eu lembro muito que ele foi ensaiar com a gente uma vez, e daí ele comentou sobre o quanto tem uma intensidade muito grande na maneira que a gente convive, assim. São 5 cabeças, e são 5 cabeças muito proativas, muito pensantes com muitas coisas. E eu acho que é isso, a gente batalha por ter esse campo comum, porque esse campo comum é o Pelados, né? Então acho que no final não tem essa de tipo, isso é dos Pelados, isso é da Sofia Chablau, isso é da Manu. Eu acho que o que a gente se propõe a discutir junto já passou por esse autofiltro. Entendi. E muitas vezes isso só é criado juntos. Tipo, é muito maluco isso, de fato. Perfeito. O disco tem esse nome, Contato, que é um livro do Carl Sagan, virou filme nos anos 90. Vocês trazem esse pano de fundo ali do programa Voyager da NASA, que para quem não sabe, foi um processo que enviou discos de ouro pelo espaço com instruções de contato com a raça humana ali. Tem muitos desses elementos ao longo do disco, assim, de uma maneira mais sutil, mais discreta em alguns pontos. Mas eu queria entender o que de fato representa o Contato para vocês duas, tanto esse nome quanto o conceito desse disco, assim, porque às vezes vai para umas coisas muito malucas, algumas canções são mais introspectivas, outras trazem essa questão cósmica em alguns momentos, mas o que é o Contato de fato para Pelados? Olha, fez bem na hora! Vocês ouviram? Ai, desculpa. Não vi. Fez que fez o pliu do Spotify, que parece um pouco do WhatsApp, que parece um pouco o sinal que a gente coloca, a nota que a gente... tem uma nota, isso é bom, tem uma nota escondida em todas as músicas. Sim, aí eu fiquei toda feliz aqui. Ai, foi logo depois. Mas... Bom, vou aproveitar. A gente conta esse negócio da nota, mas enfim, fala aí. Não, eu acho que tem... a concepção do disco, ela foi surgindo. E ela foi aparecendo, assim, e foi discutida muitas vezes.
E a questão, eu acho que assim, a última música do disco, que é Instruções para Descongelar Gilberto Gil no Espaço, foi uma música onde o conceito surgiu antes da música. Então, o Lauis e o Vicente, eles estavam obcecados com a ideia de fazer uma música sobre congelar o Gil no espaço e mandar ele pra, tipo, sabe, o próprio Gil, que hoje em dia, né, o Gil tá tomando esse lugar quase de um deus vivo. Sim. E aí, acho que é meio isso, assim, também, sabe, o Gil é o que a gente vai mandar pro espaço. E aí... Ele ia se dar bem. Eu acho que essa música e essa ideia sintetiza muito uma mistura do que a gente quer fazer, que é uma coisa tão relevante que a gente quer mandar para o espaço, ou seja, o que a gente considera as coisas bonitas, as coisas lindas, sei o quê, quanto a própria coisa rotineira do que a gente faz, sabe? Sim. Então, acho que a gente foi dividindo muito também, conforme a gente trabalhava as músicas, entre músicas espaciais e músicas terráqueas, assim. E o conceito ele foi surgindo justamente da gente tentar entender quais são essas coisas que a gente mandaria e que a gente informaria. Eu acho que também tem umas coisas na própria Voyager, né? Na Voyager, que é essa nave que eles mandam com os discos de ouro, eles incluem tanto olá em 1 milhão de línguas, quanto o som de um beijo, quanto a... Som de baleia, som de animais, som de baleia. Conversas. Que é a muito síntese engraçado. também, acho que síntese de DNA num sintetizador, Sim. tipo, DNA sintetizado, é muito louco. E é muito engraçado, porque também é uma coisa totalmente humana, que sei lá quem que vai entender e interpretar essas coisas, sabe? E aí acho que isso abre espaço um pouco pro nosso trabalho, que brinca um pouco com essa coisa muito cotidiana, mas que barra no incompreensível, barra num delírio, barra em todos esses aspectos, assim. Eu acho que o Vicente, que escreveu os textos, só antes de terminar, ele articula tão bem essas coisas. Nossa! Eu ia falar do Vicente também. O É. Vicente é nosso Carl Sagan. porta-voz. É o nosso Carl Sagan. E ele que veio com a ideia de contato. E isso foi muito legal, porque a gente tava com muita dificuldade de dar um nome pro disco. O nome do disco só surgiu, acho que em junho. Então, desse Nossa, ano. é Então, verdade. o disco ficou muito tempo sem nome. Diferentemente do Foi Mal, que também foi o Vicente que olhou e falou, não, esse disco vai chamar Foi Mal. Olha essa letra, tipo... O Vi, ele é muito bom pra sintetizar ideias, ele, ainda mais no Pelados, ele é ótimo nisso. E eu acho que tem muito isso que a Manu falou, acho que esse é o primeiro pano, mas eu acho que também teve uma questão da gente entender, eu lembro que os primeiros nomes que a gente tinha pensado, a gente pensou em nome dos animais que foram pro espaço, Belka, Strelka, o Laika, Laika. então tipo, vários dessas, quase foi Não, e isso. eram umas discussões, tipo, não, a Laika morreu, gente. Não, vamos já aí, botar tipo, outro. Aí não. tinha uma. O Vicente tinha mandado uma do primeiro ser humano que nasceu no espaço, que foi uma barata. E daí a gente começou a falar sobre isso. Mas, enfim, antes Uma barata, disso. é verdade. Antes da gente falar sobre nomes espaciais, um dos nomes que a gente ficou muito pensando, tipo, vai ser por que fazer som? Por que som? O que faz som? Porque também tem a ver com esse processo da gente de fazer música no século XX. O que a gente tem pra dizer, né? E eu acho que tem muito, além dessa questão também do contato das coisas mundanas, também do que, tipo, é isso, tem, sei lá, desde Music Supposed to be Fun, ou Não Sei Fazer Refrão, dessas frustrações também do fazer música e, enfim, vamos acabar com a MPB, sei lá. Eu acho que também tem a ver com isso. Esse contato também a gente pensou muito nisso antes de vir pro nome Contato, que ainda bem que foi Contato, tem tudo a ver. E tá sendo interessante também quando a gente vai agora falar desse disco que a gente fala estabelecer contato. Agora a gente vai entrar em contato e acabou sendo uma ponte. Perfeito. Does it ever feel like you're a marketing professional just Speaking into the void. But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply.
Bora então falar sobre as canções desse disco, porque o álbum já abre maravilhosamente bem com Os Pelados Sabem Demais, uma composição do Lauis com o Vicente, abre com essa profusão de acrônimos ali, MPB, GPT, SBT, OAB, CET, acaba com esse desejo de dançar nesse cenário de caos aí. Queria que vocês contassem mais sobre a construção dessa faixa e por que vocês escolheram ela para abrir esse disco. Acho que para começar pelo final da pergunta, a gente escolheu abrir com essa faixa porque a gente escolheu finalizar o disco com Gilberto Gil no espaço. Então é interessante a gente falar que vai acabar com o MPB, mas no final das contas, falar do Gil. A MPB permanece viva ali. Permanece viva. A MPB vai transcender o nosso tempo. Exato, vai trazer. Mas eu acho que eu gosto muito de pensar nas músicas pensando na demo. A demo de Os Pelados Sabem Demais, antes era o nome da demo era O Lauis Sabe Muito, e era uma música, uma demo perdida do Perigo Imediato, que era só uma bateria e o Luiz fazendo essa brincadeira com siglas. Que pra mim, mega inteligente, só que pra ele falou, não, eu tava só brincando com siglas, só que é super catastrófico o que ele tá falando. E aí o Vicente... Ele veio com o Planeta Vai Dançar, essa parte que o Vi colocou. E aí, aos poucos, foi se construindo essa ideia. Tipo, a gente pegou uma referência de bateria do Autumn Sweater, do Yo La Tengo. E aí foi indo e foi transformando naquilo. E aí a Manu fez umas aberturas de voz. Então já foi entrando... Foi engraçado porque foi uma música que a gente falou, nossa, tá dançante. Tipo, foi gostoso. E ela existiu, ela foi criada muito, o arranjo dela foi criada muito na pré-produção. E aí isso foi bem legal. E aí teve aquele arpejador que o Luiz pôs com agogôs e... Enfim, tudo isso foi uma coisa muito maluca. Fantástico. Acho que tem, assim, primeiro que essa música, ela tem essa coisa que dita muito o trabalho dos Pelados de alguma maneira, assim, que é... essa maneira do Luiz fazer música, né? Que é abordar as coisas com um humor, com uma inteligência, com uma crítica que tá muito no trabalho dele, que a gente apropria e vai meio surfando nessa onda, assim. Acho que é isso que o Vi faz quando ele escuta a música no começo e segue dando esse tom de ironia, né? E outra coisa que eu considero muito, muito interessante, muito importante ela dá o tom do disco, no sentido de ser um disco que é um tom que não é tão o tom de rock, do indie rock, que o Foi Mal tem. Ele volta um pouco para as origens do Pelados, de ser uma música mais digital, de ter uma coisa dançante, de ter esse tom do pop desleixado, que era uma coisa que a gente usava muito no começo do nosso trabalho, assim, nos primeiros releases que a gente tentava escrever, que dá muito esse tom do disco, que é o que separa ele, né, do Foi Mal, esse tom pop, esse tom dançante. Eu acho que até o texto vocês colocam que ele é um disco de rock, mas também não é um disco de rock, né? Exato, exatamente. E o Foi Mal, ele é um disco de pop, mas ele é um disco de rock. Acho que é o contrário que acontece, sim, sabe? Que tem muito a ver com a gente se conhecendo como banda, né? Porque foi muito esse processo de a gente se conhecendo e se aproximando mais ainda, e esse é outra entrada. É tipo, não, beleza, vamos nos propor a fazer justamente uma música que não é tão associada ao formato de banda, que pode ter produções mais mirabolantes e que pode se propor a fazer uma música meio dance, sabe? Perfeito. Seguindo aqui com a canção seguinte, Planeta Oxo, para quem não é de São Paulo, de outras capitais do Brasil, a gente vem enfrentando uma invasão dessa rede de lojas de conveniência que se aproveitou ali de muitos estabelecimentos que fecharam durante a pandemia de Covid-19 e a baixo custo foram ocupando a cidade inteira. Então, assim, corre o risco de você abrir a porta do seu banheiro de madrugada e ter um Oxo instalado ali. E tem essa canção que trata muito sobre isso, é uma parceria com o Felipe Vaqueiro, da banda Tangolomangos, mas ela não fala só sobre isso, né? Ela tem outras questões envolvidas ali. Queria que vocês falassem mais sobre essa música, que de cara foi uma das minhas favoritas, principalmente quando entra aquelas guitarras distorcidas à la Sonic Youth na segunda metade ali, por favor. Cara, o Felipe Vaqueiro é talvez meu compositor favorito da vida, ótimo. Assim, atual. Tipo, ele é insano. Ele é insano, é absurdo. E ele é muito
estar com ele, ele é muito criativo, ele exala essa energia caótica e poética, foda. E os meninos da Enorme estavam fazendo uma turnê com eles, com ele, porque a Xablau tinha quebrado o ombro, deslocado o ombro, deslocado o ombro, ela não podia tocar guitarra, então o Vaqueiro acompanhou os meninos numa perna da turnê do ano passado, e a gente tinha essa pasta do Drive, e o Vicente, e a gente tava muito empacado com a ideia, e o Vicente enviou, o Theo enviou, não me lembro quem enviou, e tinha uma base do Theo, que tinha essa melodia do... E aí o Vaqueiro simplesmente transferiu essa melodia para um dedilhado do violão absurdo e criou essa letra. E o que eu acho muito legal é porque o Vaqueiro veio, cada vez mais, ele vem muito para São Paulo, né? E não sei se ainda tem se o Osho já chegou na Bahia, mas aqui chegou com muita força. E a gente adora falar Osho, não Oxo, apesar deles, a gente fala, eles escrevem, pra quem não sabe, está escrito. É a resistência. Tá escrito pra quem não sabe, quem nunca viu um Osho, tá escrito na fachada, fala-se Oxo e está sempre próximo. E a gente chama de Osho, enfim, que nem aceita do Osho. Mas, enfim, e o Osho é uma coisa muito louca, porque você não vê construindo, do nada ele tá lá. É que nem verdade, ele surge. Você não vê o McDonald's, ele surge. Você não vê ele sendo construído. Gente, do nada eu vi a ruína de um Osho. Eu vi um Osho fechando. E o pior é que era um Osho que eu frequentava super, porque o cafezinho é tipo R$2 e vem um monte. Gente, estou à defesa do Osho, que horror! Não, que alguém, por favor, não, exato. E hoje o meu favorito é aberto 24 horas, daí você chega, tá fechado, sabe? Tá fechado, é muito absurdo. E aí, assim, zero proteção aos trabalhadores. Tipo, só tem história maluca no Osho. Todo mundo já sofreu algum assalto lá dentro em algum momento do trabalho. Cara, exato. E foi muito louco. E o louco, assim, o Vaqueiro, ele veio com essa letra e não chamava Osho nem Planeta. Ele só mandou, tipo, ideia. Ele mandou um áudio de WhatsApp. Então, por exemplo, quando eu ouvi pela primeira vez, eu fui entendendo que era do Osho. Tipo, não era... Eu falei, nossa, que letra legal, tal. Daí a gente começou Aí eu falei, nossa, ele tá falando do Osho, que genial. Não parei pra pensar nisso e tal. E aí ele foi pintando esse cenário. A gente foi gravar uma demo lá na casa do Luiz. E o Vicente veio com a parte em que ele mesmo canta. De como é que eu vim parar aqui, eu não sei. E foi muito legal, porque a bateria que tá na demo, enfim, que dessa parte, que é um looping muito estranho, o Luiz pegou, porque, tipo, é legal pensar que esse disco é muitas colagens. A gente pegou um sample de bateria que o Theo tinha feito, que é esse groove maluco, a gente pegou um pedacinho dele, inverteu e fez um looping que a gente não conseguiu fazer na produção, então a gente acabou pegando da demo e acabou pegando o reverb da bateria e afinando o reverb da bateria. Se eu tô falando mal, Luiz, desculpa se eu estiver falando uma coisa errada. Mas a gente pra isso ser meio que o baixo da música. Então é uma música muito grave. Então foi muito louco. A gente foi fazendo essa produção. E quando a gente tava lá, a nossa produtora Stephanie, maravilhosa, salve pra Gíria Produtora, ela tava lá e a gente tava empacado, porque o refrão era e bares, lanchonetes, hortifrutis, restaurantes. Só que era, o Vaqueiro tinha escrito e bares, lanchonetes, quermesses, restaurantes. A gente, nossa, mas quermesse não tem tanto aqui, tipo, eles não acabaram com as quermesses. Aí quem colocou o hortifruti foi a Sté, e o Vaqueiro até hoje chama ela de Sté Hortifruti. E é ótimo que tem um pedacinho da Stephanie aí nessa música. E no momento que o Vicente tava fazendo essas guitarras absurdas, a Manu é uma pessoa que tem uma habilidade muito foda de dormir em qualquer lugar, e ela ama dormir. Ela tava capotada, então tem um vídeo muito engraçado dela, tipo, no quinto sono, e o Vicente, tipo, arrancando umas coisas absurdas. Enfim. E tem essa coisa do nome também, Planeta Osho, Planeta Xuxa, né? Planeta Osho, Planeta Xuxa. Vicente. O Vicente. Maravilhoso. É do Vicente, o Theo e do Vaqueiro, essa música. Mas quem fechou foi o Vi, com o nome. Mas eu acho muito especial, assim, eu percebi, o Vaqueiro, ele tem eu percebi que ele tinha uma abordagem diferente com a composição. Eu fui num show dele no Teatro Ágora, que era tava tendo uma programação que o Valentim Frateschi estava organizando. E aí eu fui no show solo dele pela primeira vez. E ele tocou uma música, ele chegou e falou, agora eu vou tocar uma música que é um exercício de composição. E aí a música era tipo assim, quero encontrar Mimi. Porque ele tinha visto na rua
poste com uma foto de um gato escrito "Quero encontrar Mimi". E eu acho isso muito legal, porque a gente quis trazer ele como parceiro. Acho que o Vaqueiro tem uma coisa muito massa de trabalhar a composição como uma coisa de um exercício da vida mesmo, né? Muitas vezes parece que a gente lida com composição como tipo, não, nossa, eu vou evocar agora uma ideia genial vinda dos céus, eu vou transcender aqui, uma ideia genial. E aí ele, sei lá, às vezes ele só tá tipo, não, vou tentar escrever uma música sobre a gata Mimi que subiu. E é muito boa a música da gata Mimi, inclusive. Mas já que a gente tá falando dessa coisa do mundano aqui, a gente segue pra Enel, que é uma parceria dos 5 ali, né? Essa música que aborda a relação entre arte e questões prosaicas, como o valor do gás. Até vocês afirmam, não vale uma canção em relação a isso ali. Traz outro elemento da cultura paulistana, mas que tá presente em outras cidades, que é a Enel, essa maldita companhia de energia elétrica aqui. Queria que vocês contassem mais sobre essa música, que é muito boa também. Essa música, ela é mais, né, craquelada. Em relação a timbre, foi uma música que a gente, tipo, tinha uma demo do Theo também, de 2020, que era um looping do tanda, 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 e aí eu chamei a Manu pra vir em casa, porque a gente tava nessa de tentar achar, fazer do nada alguma canção pra poder entrar. Porque a gente tinha um período meio que... A gente tinha marcado que em junho a gente ia começar a gravar o disco. Então, o começo do ano passado foi uma corrida contra nós mesmos pra tentar achar letra e tentar achar coisas. E aí eu e a Manu, a gente vinha... que somos com certeza as mais ansiosas da banda. A gente veio... super as mais ansiosas da banda. A gente se encontrou pra tentar trazer alguma letra. E eu sou... A Manu é boa também, a gente ficava tentando arrumar o tom e tal. E aí a gente começou eu lembro que nessa a gente começou a trocar ideia de frases. Eu tenho um conjunto de notas no meu celular com frases pra compor. Eu sou uma péssima letrista, então eu tenho muita dificuldade de compor, então eu só anoto frases. E aí eu lembro que tinha uma dessas frases, era "vou musicar minha conta de luz". E a Manu pegou isso e começou a escrever umas coisas. É muito louco ver a Manu compondo, ela vai escrevendo umas paradas e tal. E vai. Só que ela vai escrevendo no celular, apagando e tal. E a gente tinha escrito uma canção que tinha a ver com essa questão de contas pra pagar e canção e tal, mas ainda era meio meloso. Aí a gente trouxe pros Pelados no dia seguinte. E os meninos meio que. Eles pegaram as partes melosas e começaram a escrachar. Também tem essa dos meninos, tipo, a gente sempre se escrachando. Eu acho que o que ficou do primeiro dia... Porque, na verdade, falando em celular, que é inclusive o começo do Eu Não Sei Fazer Refrão, você tem essa coisa das notas do celular sobre assuntos para compor músicas. Daí, uma delas era a conta de luz. E aí, acho que desse primeiro dia só ficou no começo, né? Essas 2 primeiras frases. E o refrão também. Sério? Só as cores. As cores da Enel colorem o papel. Aí não posso reclamar. Isso ficou. Aí era, não posso reclamar. E era colorem o papel, aí você falou, não posso reclamar, abro a janela, é sempre dia. Isso que era. Não, e tinha tipo umas coisas muito trash, que é engraçado você falar que eu sou boa de escrever letra, porque Mas nessa música aí eu tinha escrito umas 5 versões de uns bagulho lá, tipo, meio tirando daquele lugar. Não, mas era muito bom, porque era passarinho voando, não sei aonde. Gatos e cabos são puleiros pra pousar. Aí o Tal falou, nossa, que merda. Daí eles falaram, deixa eu anotar. E a gente ficou meia hora falando, nossa, cabos e gatos. Aí o Tal falou, faz cabos e gatos, são cabos e gatos, são cabos e gatos, são cabos e gatos. Então foi uma das únicas letras que a gente, pelo menos o primeiro verso, primeira estrofe é totalmente a gente tentando fazer. O "eu devo estar mandando mal" foi o Luiz que pôs, obviamente, essa frase é dele, claramente. Aí o gás é pensando agora, essa música é totalmente tipo, vai, joga tipo, tira, joga essa. E é uma das que a gente toca há mais tempo, né? Exato. E eu achei que foi muito legal, porque quem veio com a segunda parte da segunda estrofe foi o Vi. E o legal foi que, quando a gente tava gravando, teve 2 coisas legais desse processo de gravação, foi... A gente gravou todo o instrumental, aí o Luiz tem uma mesa muito merda analógica, que é meio muito ruim, e aí a gente resolveu passar o fonograma por ela, com todos os faders no máximo, pra deixar bem sujo, então ela tava bem suja nesse sentido, a gente quis dar a maquininha de sujeira. Além disso, tinha a maquininha de sujeira, que é um pré-amp de gradiente, que é um
ouvir vinil, então a gente, sei lá, a gente tentou fazer isso. E na hora a gente tinha acabado de gravar o Devo Estar Mandando Mal e Chama a Polícia Federal, a gente cantando todo mundo junto. O Luiz teve uma ideia na hora, pôs a Manu pra operar o computador, pra ficar gravando, e aí ele ele pôs um microfone no meio e falou: Vicente, eu e você, a gente vai comentar a música. Vamos comentar a música, zoa a música, zoa a letra. Aí eles ficaram comentando a letra. Então dá pra você ouvir algumas partes do Luiz e do Vicente, tipo, como falando, nossa, só fala disso, ok, blá blá. Você tem uma memória insana, véi. Você tem uma memória bizarra. Tipo, caraca! Você pôs o óculos do Luiz, você não lembra? Você pôs o óculos do Luiz pra mexer, foi ótimo. É que, nossa, essa época eu acho que eu tava trabalhando muito. Daí, não sei, é que assim, não só isso, mas você lembrou de todas as etapas da letra. Enfim. Mas eu fiz história, sei lá, tem uma coisa com memória. Não, é inacreditável. Enfim, aí tem isso, acho que a Anel foi um catártico. E tem um violãozinho piccolo, minúsculo, que o Theo toca, que é um violão destruído da casa do Luiz, todo rabiscado, e ele quis colocar, e, enfim. Então termina, dá pra até ouvir ele desafinado no final, assim, é bem legal. Perfeito. A canção seguinte, aí vocês já deram uma palhinha sobre ela, Não Sei Fazer Refrão, composição sua, Helena, com o Luiz. Tem essa coisa mais descompromissada da banda, o lado mais pop rock ali, e traz muito dessas questões das suas angústias como compositora. E, por favor, esse é o momento pra você falar sobre isso. Cara, pra mim, compor é uma das coisas mais difíceis da vida. É um terror pra mim, ao mesmo tempo que quando acontece, das poucas vezes que acontece com letra, é muito delicioso, e eu só consegui na minha vida compor letras com a Manu, então estar com a Manu me ajudou muito. Mas enfim, com o Nunca Sozinha foi isso e tal, mas com o Não Sei Fazer Refrão, o Luiz tinha uma base no drive chamado Não Vou Tarde, que eram 2 acordes muito tristes, meio Mac DeMarco, com uma bateria mais arrastada. E eu tava nessa tentando, todo mundo tentando escrever letra, e eu falava, mano, que merda, não consigo escrever letra. E daí eu peguei o violão e comecei a tentar achar uma harmonia, e eu componho como baixista, então eu comecei a tocar violão com meus dedos, e aí eu fiz uma escala, porque o que a Manu canta no início, se você pegar a melodia, é uma escala, enfim. Aí eu tentei enfiar alguma coisa, e aí eu fico gravando no meu celular ideias, tipo, normalmente de linhas, só que aí dessa vez foram letras, e eu ficava tentando escrever, e tem essa questão da Pelado de não se levar a sério, e eu sou uma pessoa que sempre me leva muito a sério, até demais, e é tão gostoso aprender a não se levar a sério, e isso acabou sendo uma forma de eu tentar lidar com isso, e esses medos e tal. Então foi uma forma de eu lidar com esse Não Sei Fazer Refrão, ser o refrão, porque eu sempre tive uma questão com o refrão também. É bem minha cara essa música. Conseguiu fazer um refrão no fim das contas. Consegui, mas é isso, tipo, pra mim só existiu por trazer pra Pelados isso, assim, não consegui, tipo, e saiu dessa parte melancólica. Os meninos foram muito persistentes nisso, a Anu também, não, vamos tirar dessa parte melancólica, vamos fazer um bagulho meio back, meio colagem, e aí tem esse o sample que fica sendo soltado de um slide, é uma música que é domínio público, tá? Mas está na Voyager, então esse slide é uma das músicas que foi enviada no disco de ouro, então tem essas coisas. E tem o solo do Vicente, que é em slide, está sendo dobrado, pra quem gosta de coisa de produção musical, por um sample de um colombiano assoprando uma folha que o Luiz fez. Então tem umas coisas absurdas. Camadas, muitas tem camadas, é conteúdo. Boa. É isso também, a voz da música ela é mais sutil, ela corre o risco de ir pra um lado meio fofo. E aí eu acho que querendo transcender, não correr o risco de virar uma música meio... Também é engraçado, é uma das únicas músicas que eu acho que, tanto nesse disco quanto no outro, é uma das únicas músicas que a letra se trata no feminino. Isso acontece bastante, acho que como eu canto, muitas vezes, né, nesse jeito de estar interpretando... é curioso, você vai assumindo vários gêneros quando você tá interpretando a música, principalmente quando você canta músicas diferentes, né? E nesse caso ela é uma pessoa que se refere no feminino. Então,
É uma coisa que traz essa assertividade e tal, e aí rola essa tentativa de transcender um pouco, né? Ai, a garota fofinha que não consegue fazer um refrão, sei É lá. acho você, que isso é uma- Helena. É você. Nossa, fofinha nada. É muito frustrante. Mas é isso, tipo, pra mim foi um bom Acho que exercício. a gente não quis cair muito nesse lugar, e é um lugar que a gente Até é tende alto a- demais pra Manu. A gente teve até que abaixar, porque minha voz é muito aguda em relação à da Manu. A gente teve que abaixar o tom da música. Mas é isso, acho que tem essa coisa de também esse arranjo meio louco, meio back, que foge de um lugar, sabe, mais fofo que a música traz. Assim. Perfeita. Seguindo nessa toada mais pop, a gente chega numa das minhas favoritas do disco, WhatsApp 2. Eu rezo todo dia pra que essa música viralize no TikTok. Eu acho que ela é altamente pegajosa e super Nossa, ela é cantarolável. Ela é muito chicletona. Eu ouvi a primeira vez, eu já fiquei com essa letra, o refrãozinho ali do final, martelando. Uma composição do Lois aí também. Tem essa coisa meio LCD Sound System, essa letra de relacionamentos, batidinha eletrônica, um fundo pop. Qual é a de WhatsApp 2 que vocês até falaram agora há pouco que quase não entrou no disco? Eu quase cometi essa gafe, gente. Foi mal. Eu também era uma das pessoas que não queria que entrasse foda que ela era. Então, tipo, nunca levem a minha opinião a sério. Não, nesse sentido. Não, nesse sentido. Nesse sentido de, tipo, eu tento não. Eu fico com essa noia de, tipo, ai, não, acho que é muito piada, A Helena é e, contra na real, o pop, a Helena odeia o pop. Eu sou contra o as pop. Não, canções imagina, mais Madonna acessíveis. é tudo pra mim. LCD Sound System é tudo pra mim. Madonna Mas- hoje em dia é grunge. Né? Hoje em dia Madonna é cringe, porra. Mas enfim, eu acho que o WhatsApp 2 chama WhatsApp 2 porque tinha zap na letra, que era a questão, eu não queria que tivesse zap na letra. E os meninos fizeram, eles falaram, se o problema é a letra, vamos lá, vamos refazer a letra. E eu acho muito engraçado. Eu acho que esse processo foi um parto pra mim, tipo, foi a música que acho que a gente mais brigou. Muito, pelo menos pra mim é a que eu tenho essa memória que eu tive mais dificuldade, mas depois hoje em dia eu me divirto muito tocando ela. A única música do disco que não tem baixo, e foi ótimo isso, não ter baixo. Eu acabei indo pra outras coisas, pedi pro Theo fazer aquele pedir a gogô. A Manu tinha um áudio, tem aí escondido um áudio de um mercado japonês, que ela tinha ido pro Japão, e ela tinha um áudio de um mercado japonês que tá ali atrás. Na hora que o Luiz começa a fazer... Aí o Luiz começou a fazer uma bateria com samples da nossa voz, com pedacinhos da nossa voz. Então, eu acho que essa música também é toda maluca. E no final, como eu não toquei baixo, falei, quero tentar tocar alguma coisa. Eu fiz a melodia que remete um pouco a Heroes, do David Bowie. E o Vicente incrivelmente comprou a brisa no final com a guitarra. E ficou bem legal. Enfim, mas... Acho que uma referência muito forte pra gente e que os meninos... Os meninos acho que estavam ouvindo especialmente na época que a gente estava gravando o disco, mas que eu sou viciada e que engraçado que é o Quero Quero Bonito. Ai, eu amo! Amo Quero Bonito. E daí essa eu acho que é a nossa música Quero Quero Bonito, assim. Não sei, tipo, toda vez que eu penso nessa música, eu penso naquele rosa daquele disco Sim. do Quero É Quero Bonito. verdade. Exatamente, eu penso nessa cor também. Ela é uma música meio rosa, assim. Ela é rosa, eu também acho. É uma música meio rosa. E aí ela tem essa proposta de ser uma música meio Quero Bonito, assim. Então, justamente se associar um pouco a essa parada de ser uma música feita por produtores e uma vocalista. Então, é um pouco do que eu falei, de não ser exatamente uma música de banda, né? Porque o Quero Bonito são 2 produtores, que também são músicos, como sempre. Mas, tipo, se apresentam como 2 produtores e uma vocalista, e é isso, é um pop louco. É um pop louco, é um pop de uma banda que chama Quero Bonito e que ninguém fala português. Eu amo isso. Nem sabe que nunca deve ter visto um Quero na vida. Eu acho uma tristeza que eles estavam agendados pra tocar no Brasil e aí veio a pandemia e cancelou o show. Foi uma tristeza. E nunca mais, velho. Nunca mais. Esqueceram. Adeus, Brasil. Ganhamos em dólar, agora não vamos pro Brasil jamais. Jamais. Pô, vai ter que mudar o nome do Quero Bonito agora. Vai ter que chamar... Vai patentear, quero. Bom, vamos seguindo aqui que a gente chega em Mama Empresta o Carro.
essa é uma das mais esquisitinhas, assim, do disco. Me lembrou a Rita Lee lá no Mamãe Me Empreste o Carro, mas eu acho que tem outras questões envolvidas aqui por trás. Tem essa letra que fala muito sobre libertação em amplo sentido aqui, ela vai crescendo aos poucos também. Uma composição sua, Manu. Acho que eu sou a mais esquisitinha no final das contas, será? Pior que não. A competição é muito acirrada. Mas Essa é muito cara, acirrada. eu não sei muito de teoria musical. Eu sou meio sei lá, eu sou das artes. Essa foi uma música que eu escrevi meio tipo, uau, power chords, rock, yes! E aí, a música da Rita Lee, na verdade, ela é Papai Me Empresta o Carro, né? Isso, é verdade. E aí eu acho que eu quis inverter um pouco esse lugar. Enfim, meio fazer uma referência à Rita Lee, mas também a música ela tem muito a ver com a música da Kim Deal e da Kim Gordon, Little Trouble Girl. Uhum. E eu acho que ela é um pouco o lado mais rock do disco, assim. Que vem um pouco do formato de banda, que é mais fácil de tocar, mas que, como sempre, quando a gente traz ela na banda, ela é atravessada pela ideia de todo mundo. A música foi ficando mais lenta, mais esquisita, mais atmosférica, mais esquisita. E aí tem essa parte falada que é meio referente à parte falada do Little Trouble Girl e que tem muito a ver com o jeito que a Kim Gordon faz as composições dela. Muitas vezes ela parece que ela recita nas músicas. Acho que era uma coisa que eu tava querendo fazer. E é isso, assim. Ela tem. É engraçado, acho que também. Não sei se é uma questão de dicção, não sei o que acontece. Mas todo mundo acha que eu canto Sou uma garota viada, ao invés de Sou uma garota afiada. Pode ser também. Pode ser também. Acho massa. Mas é muito engraçado. Eu tava na audição, aí uma amiga minha virou e falou: Você tá falando que você é uma garota viada? Eu falei: pode ser também, pode ser também. Perfeito. Essa música é incrível. Gosto muito dela. Os meninos queriam pôr uma britadeira no meio da parte falada. Não sei se você lembra, mano. Mas é verdade, aí, ó. Eles queriam pôr uma britadeira no meio. A gente falou, tem que ser um barulho. Daí acabou que a gente dobrou sua voz e desceu várias oitavas. Então fica um... E botou a velocidade. Não é essa que tem o mercado japonês. Não, é o WhatsApp 2 que tem o mercado japonês. Mas foi meio que isso. Perfeito. Cara, seguimos aqui, a gente chega em Modlit, que é fácil, uma das melhores do disco. Vocês já falaram que é uma das mais antigas. Várias camadinhas, tem essa citação direta ali ao croata Luka Modric. Fala sobre velhice, parte desse símbolo de sucesso futebolístico para tratar sobre essa dor da derrota, peso da expectativa. Ela é bem roqueira, assim. É um mundo muito futebolístico hétero para mim, mas eu adorei porque fui me identificando com outras coisas ali dentro dessa faixa. Como que foi fazer essa daqui, que vocês falaram que já estava pronta já há bastante tempo, tecnicamente, né? Cara, Modric quem compôs foi o Luiz com o nosso amigo Tom Café. E o Luiz é a pessoa que menos gosta de futebol, menos poderia se importar com futebol na banda, sério. Acho que a Manu se importa talvez até mais por futebol do que o Luiz. Olha que a Manu não liga muito pra futebol. Mas o Luiz, ele meio que teve um hiperfoco na Copa pelo Modric, pelo fato dele ter vencido o Brasil na Copa, e ele falou que, se as pessoas acham que essa música do Neymar não é sobre o Neymar, é sobre o Modric, sobre esse negócio, se ele ganhou do Brasil, espero que ele ganhe a Copa. Então, essa música o Luiz mandou quando o Modric perdeu da Argentina. Perdeu para a Argentina. Porque ele falou, fiquei imaginando o Modric voltando pra casa no ônibus, mal, assim. E, ao mesmo tempo, ele falou... O Vicente outro dia falou que, é sobre um sentimento todo... A cada 4 anos, o país inteiro acredita que isso vai acontecer alguma coisa que não acontece. É um sentimento de frustração muito grande. Então, sim, essa música eu acho que vai muito mais além do futebol. E tem essa pira do, propaganda de banco é bonita. Propaganda de banco é bonita, é muito bom, cara. É muito bom. É muito foda. E tem umas rimas de, muito, muito idiotas. Graça com graça, passa com passa. Só que eu acho que vale, sei lá, e essa música foi feita o arranjo foi feito num ensaio, inclusive com o Thales Castanheira, nosso amigo que tocou com eu tô usando a conta aqui. Eu não estou usando a conta dele no Zoom, mas
Ele tocou, tanto que a gente chamou ele pra tocar no Modric, porque ele fez uma guitarra maravilhosa. A gente fez esse arranjo pra tocar no Sesc Paulista em 2023. Mas a demo é o Luiz sussurrando às 4 da manhã. Muito louco essa música, assim. E foi uma música super bandal. Tipo, essa realmente não deu pra fugir do bandal. E é bem guitarra e com muitas guitarras. E, enfim, eu gosto, é uma das minhas favoritas também. Cara, é muito Ela é louco, muito né? boa. Porque ela é uma música que é totalmente meio maluquetes, assim, a letra, fala coisas absurdas, tem versos meio rima literalmente as palavras passa com passa de novo, em uva passa e meio passa. Só que ela é uma música meio dramática, ela é uma música meio triste, assim. Ela é quando você bad para vibe pra ouvir. total, aquelas Ela músicas é da bad vibe madrugada. total, é. Sei lá, teve uma vez que uma amiga nossa que namorou o Theo tava no estúdio, assim, e aí ela falou, cara, eu saí do estúdio, eu tava mal. A gente ensaiando, tocando Modric, ela, tipo, acabou comigo. Eu não queria aquela vibe. E eu acho isso muito bom, assim, que é uma música que tá lá falando, tipo... no fundo é que o refrão é você perdeu, Você cara. perdeu. Cara, o que você fez? Caiu mais uma vez. Você era o Você camisa era 10. camisa 10. Tipo, você deveria estar lá no topo. Gente, mas Aí acho que vocês têm que entender, nós temos que entender que isso é muito, tipo, isso é muito menino Ney na ruína. Não tem como as pessoas não tem como o brasileiro não interpretar isso como menino Ney. Eu nem sei se Espero ele que foi não. camisa 10, porque eu não sou tão sabedora, mas eu ouvi lá o Ele podcast do Chico Kifuri lá, do Juca Kifuri, falando do menino Ney. Chico Kifuri foi foda. Chico Kifuri, eu misturei o Chico Felite com o Juca Kifuri. Achei foda. Mas, mano, eu acho que. Eu acho genial isso. Eu acho genial ter vindo do Lawis. E o que eu adoro é que o Lawis, ele faz poucos backing vocals. Ele fala que ele não sabe cantar, mas ele faz um backing vocal nessa música super difícil de fazer, que é um backing vocal numa nota só. E ele teve a brilhante ideia de gravar esse backing vocal gritando num balde, tipo, num balde de cloro. Então, os dois backing vocals que estão rolando, tanto do Vicente quanto do que é só numa nota, eles estão gritando num balde. Então, tipo, tem essas... O legal de também de estar gravando, ser produzindo, poder fazer essas coisas absurdas. Perfeito. Seguindo aqui, a gente chega em Estranho Efeito. Ela foi justamente a música escolhida para anunciar a chegada do disco. Tem essa base eletrônica meio cíclica, a letra que altera entre o português e o inglês, essa letra que compara o amor, eventos físicos ali. Queria que vocês falassem mais sobre ela e por que foi essa justamente a escolhida para anunciar que a Pelados estava vindo com um disco novo aí. Eu acho que é muito a ver com... Acho que a cara que a gente tava tentando tomar um pouco mais... Saindo um pouco só do esperado do rock, acho que da estética do Foi Mal. Acho que é uma música que se difere muito da estética do Foi Mal. A gente até tinha conversado, tem que lançar Modric de single, porque é uma música estourada nos shows. Só que Modric é um rabicho do Foi Mal. Então, acho que teve essa ideia de trazer o Estranho Efeito. E o Estranho Efeito, ele já assusta, porque ele é muito grave, né? A mix dele é muito grave, tanto que o baixo eu tive que gravar numa região muito aguda, porque o bumbo, ele é o baixo. E tem bateria eletrônica, tem essa ideia de ter um saxofone, que na real não é um saxofone, é um brinquedo, um MM que o Luiz tem, que toca saxofone, que a gente sampleou. E essa ideia de, tipo, samplear um brinquedo que entrou e fez em loop. Então, tipo, ela é uma música que foi muita colagem. Tem a melodia da voz é uma demo do Theo de 2020. O refrão, fui eu tentando fazer... A melodia do refrão, fui eu tentando fazer a música do Kinks, que é This Strange Effect, que eu tava ouvindo muito. E os meninos falaram, a gente vai samplear, que eles queriam pôr em Pelado, sabe demais. E eu falei, gente, a gente não tem grana pra pagar esse sample. Aí eu fiquei com muito essa ideia do You Got a Strange Effect on Me, e aí eu transformei a música em maior, e inverti alguns acordes, e mostrei pra Manu com essa ideia da melodia do Theo, e com esse refrão, e o nome do meu voice memo, que tava isso estava escrito Estranho Efeito. E eu não pensei que a Manu ia comprar essa brisa do Estranho Efeito. E ela comprou, então ela fez a letra, foi a letra mais rápida que eu já vi você fazer, Manu.
Foi absurdo. Eu acho que essa música é uma das que eu mais gosto do disco, assim. Ela é ótima. Eu gosto bastante dela e o Vi também ouviu, assim, quando a gente tinha feito, eu e a Lê, a gente montou essa primeira demo, e aí o Vi reharmonizou, assim, e deu meio outra cor segunda pra parte, música, E, ela tem essa coisa, ela é uma música que ela é melancólica, mas ela não é, que ela é triste, mas ao mesmo tempo ela tem humor, e ela tem esse arranjo totalmente absurdo, assim. E é uma música dessa, justamente o que a Lê falou. Acho que a gente, junto com o Risco, que também chegou junto no último disco que a gente lançou, sentiu que essa música dava o teor, assim como a primeira música dá o teor num sentido inaugural. Essa acho que dá o teor no sentido de ser um primeiro lançamento. Perfeito. A gente avança pra Boy Meets Girl. Essa aqui, quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, isso aqui é total Vicente, porque ela começa ali meio atmosférica, ela vira uma coisa meio Radiohead, meio krautrock. Tem os samples que vocês trouxeram ali da NASA ao fundo, bem discretinhos ali. E aí no meio ela quebra, ela vira uma coisa meio lo-fi punk aqui. O verso que era cantado em inglês vira pra português. Eu falei, isso aqui é Vicente total aqui. Por favor, falem mais sobre como foi fazer essa maluquice de faixa, que é muito boa também. Eu amo Boy Meets Girl, sinceramente. Essa também é uma das minhas favoritas. É a minha favorita do disco, por muito tempo foi. Eu acho que ainda é um pouco essa e o Gil. Mas eu acho que o Vi não queria botar essa música no disco, né? Não queria. Eu e você lutamos muito por ela. E ela era um samba. O Vicente compôs ela em 2020 e ela era um samba. E aí eu falei, verdade. O Vicente não queria que fosse um samba e tinha um riff e tal. Aí eu peguei nessas madrugadas na noia de como a gente vai transformar. E eu queria muito que essa música entrasse, eu gosto muito dela. E tem várias partes da letra que não entraram, que eu vi e cortou. Mas só um parênteses, é difícil isso, né? Quando você escreve uma música anos atrás, que ela é meio que uma foto do que você sentia naquele momento, e aí você fica meio, ai, gente, será sério? Que eu quero? Mas e o mais legal é que eu ouvi essa música achando que era um homem conversando com uma mulher, e na real é só o Vicente, tipo, é boy, tipo, a gente achava que era a menina falando, e depois... Não, primeiro era o cara, e depois era a menina. Um diálogo, não era, não. tipo, é um monólogo. Não era um diálogo, é só um monólogo. E era um samba, eu lembro de ficar horas, através do Moisés, eu peguei umas baterias e tal, e fiz um baixo, o baixo que é totalmente Radiohead, tanto que o nome da demo que eu mandei pro banda foi tipo Boy Meets Girl, riff Radioheadzinho. E mandamos. E eu pensei pro Vicente, Vicente, eu acho que você devia fazer isso na guitarra. E ele falou, não, mano, faz isso no baixo. E aí ele fez a linha de guitarra dele, que é absurda. Eu amo essa linha de guitarra. O Luiz fez porque a gente teve uns momentos na pré-produção de se encontrar pra fazer arranjos bandais, porque tinha coisas que eram super computador e outras arranjos bandais. E essa foi um arranjo bandal. E a gente não sabia o que fazer com a segunda parte, a gente pensou em cortar a segunda parte, que acabou se transformando na parte de television, porque tinha uma mudança de andamento e tal. Daí a gente resolveu realmente fazer um corte absurdo, e aí virou isso que foi. A gente falou pro Luiz mixar como se fosse Strokes, pra ser uma coisa meio quebra mesmo. A Manu a voz dela tá super distorcida. E foi legal, a gente também fez várias experimentações. Eu sei que na parte instrumental a caixa tá em reverso, o prato tá em reverso, tipo, a gravação tá em reverso, e a voz da Manu tá em reverso. Então se você ouvir Boy Meets Girl em reverso, você vai conseguir ouvir a Manu falando e a caixa certa. Então a gente ficou nessa pira de ficar revertendo as coisas, enfim, dessa coisa atmosférica. Tem muitos samples do Apollo 11, não é só nessa música. Tipo, o Vicente tem um LP do Apollo 11 que ele tirou um dia com o Luiz para samplear um LP do Apollo 11, de todas as transmissões. Perfeito demais. Avançando aqui, a gente chega no talvez melhor título de música desse disco, que é Boy So Confusing. Lawis e Dr. Smirnoff enfrentam seus fantasmas no planeta XX. A faixa aqui, obviamente, faz essa referência a Girl So Confusing, featuring Lorde da Charli XX. Tem essa garganta sendo limpa ali como base. Ainda traz esses trechos bem curiosos, abre aspas aqui. Essa missão é impossível, o vilão é insensível, a consequência é incabível, tentar é compreensível. Eu tô viciado nessa, por favor, queria que vocês falassem mais sobre essa, por favor.
Nu, você quer falar? Você estava super presente na gravação. Eu estava lavando louça quando vocês estavam fazendo o começo da música, eu lembro disso. Essa música traz o Luiz na voz, né? Então, eu acho que ela é uma das únicas músicas que é de fato um diálogo. Então, também dá pra sentir que ela é uma composição do Luiz, justamente por ela tá assim. Mas eu acho que é uma das músicas que abraça, tanto no nome quanto na proposta, quanto essa vibe do Lauis e do Vi, que a gente sempre traz eles como dupla, porque eles de fato são uma dupla. Eles têm uma dinâmica ali que é só deles. Eles fizeram um projeto totalmente alucinado ano passado, que chama YouTube Shorts. Eles fizeram um disco totalmente louco do YouTube Shorts. E fizeram um blogspot, vocês podem acessar. Fizeram. Vale a pena. É uma música que se propõe a ser um pop insano. E é uma conversa entre o Luiz e o Vicente, de fato, porque o Vicente escreveu a parte do xadrez também, muitos anos atrás, porque o Vicente é muito bom em xadrez, muito bom mesmo. E ele teve também, um dos hiperfocos aí do Vicente foi xadrez por um tempo. E o Luiz tinha tentado criar uma letra sobre isso, e não conseguia. E aí a música ia cair, aí o Luiz falou, não, Vicente, eu consigo escrever uma letra para o primeiro verso, vou conseguir. E acaba que ele escreveu uma letra sobre não estar conseguindo escrever, e ele começa falando, Vi, se eu tentar, você me pegou, eu sei que eu já consegui antes, mas não sei como, eu sinto que eu estou parado. Então, é interessante essa conversa. Perfeito. Mas é a Manu que fez aqueles... Sei lá o que você tá fazendo, amiga. Cara, a gente... Tem uma coisa que é muito própria do nosso trabalho, que a gente tem uma estrutura, por mais que seja PC, música de computador e de produção lo-fi, a gente foi construindo uma estrutura muito massa no Lauis e que nos dá muita liberdade, né? Então, o estúdio vira um espaço, a gente não tem muito o dilema de ser uma banda que precisa alugar um estúdio, por exemplo, e fazer da produção uma coisa mais dinâmica, mais prática, mais... eficiente. Exato. E também tem isso de que o Luiz, ele trabalha de um jeito que muito da abordagem dele, tanto como compositor, quanto como músico, quanto como produtor, passa pela maneira que ele interage com a plataforma, com os sons que a gente tem ali. Então ele é muito nerd dessas coisas, assim, e tudo pra ele é material. Principalmente em termos principalmente em termos de ritmo e de beat, assim. Ele consegue extrair beats muito loucas e incríveis a partir de tudo isso. E acho que é interessante porque todos os discos têm um pouco isso, de também, sei lá, nunca um take, ele é só um take. O Vampirinhos do Amor do Foi Mal começa comigo espirrando. Sabe? O Luiz tem um banco de pelados Samples acontecendo. nossos. Tanto que, tipo, tinha um sample que ele tinha, que era o Vicente falando, tá massa. E aí ele colocou no teclado dele, às vezes ele tocava uma parada e botava um tá massa. Só pra meio... E tá em Nunca Sozinha. Tá ótimo, Lully. Tá ótimo. Ele fica, tá ótimo. Tem o Theo fazendo o Lula cantando Yola Tengo. Ele tem esse sample também. Por um momento, achei que você fosse falar que ele tem, sei lá, um disco de 10 horas de um velho limpando a garganta, alguma coisa do tipo, igual você falaram da Polo, sei lá. Nossa, sei lá, é um... Total, isso também é uma das coisas que o Luiz acha no YouTube. Mas ele tem uns samples da Manu muito bons. O Luiz acha coisas muito boas no YouTube, que nem o Peido Fininho oficial. Peido Fininho oficial, é foda. Maravilhoso. Seguindo o Luiz aqui... não paga nenhuma plataforma, ele só paga YouTube Premium. Juro mesmo. Seguindo aqui, a gente chega em E aí, Beleza, uma das mais curtinhas do disco, quase uma vinheta ali, mas ao mesmo tempo ela é uma letra altamente confessional e que ela desemboca numa coisa muito estranha. Você fala, finge que entende tudo que eu tô falando, eu continuo fingindo interesse em somente te escutar. Fala de esquilos voadores que tem patas de metal. Qual é dessa, Manu? Você que é autora da canção. Cara, ela é uma referência direta ao Daniel Johnston. Direta, assim. Clau. E aí, Beleza, inclusive nem foi ideia minha, esse é o nome da música, mas é o Hi, How Are You?
Gente, inclusive eu vi que na Zara estão vendendo uma camiseta do Hi How Are You. Mentira! Tá quase R$ 300 a camiseta do Hi How Are You, entendeu? Daniel Johnson agoniza em algum lugar. Exato, do universo. Nossa, ele tá mal. Mas cara, não sei, no Hi How Are You tem a mais famosa é aquela que é o Love Will Find You in the End. Uhum. Que é uma das músicas o mais amor- lindas de todos os Lindas tempos. do mundo. Sim. Só que essa letra É, ainda true Love Will Find You in the True End. Love Will Find You in the End. Isso. Essa letra ainda é palpável. Uhum. Agora, tem uma outra música no disco que é minha favorita de todos os tempos, que é Walking the Cow, que é Passeando com uma Vaca. Que é basicamente a música mais visceral do mundo. Que ele canta I really don't know why I'm staying here. Tipo, ele fica meio, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, entendeu? Eu não sei o que que eu vim aqui fazer com a minha vida. Eu tô passeando com uma vaca. I am walking the cow. E aí, é uma música linda, assim, que ele canta. E aí, acho que é isso, né? A música, ela fala um pouco sobre... no fundo, acho que ela é uma música de amor, o E aí, beleza. Porque ela fala, né, sobre gostar de alguém, sobre você finge que entende tudo que eu tô falando. Então, uma pessoa que finge que entende tudo que você tá falando é porque ela gosta de você. E se eu finjo que tenho interesse em você falar sobre absolutamente qualquer coisa, inclusive de um esquilo voante... E aí, enfim, tem isso e essa coisa do delírio do Daniel Johnston, né? Que é uma coisa meio delirante, mas que é totalmente, sei lá, ele é muito importante pra mim enquanto compositor. Você chegou a ver o show que ele fez ao vivo aqui? Não. Nossa, maravilhoso, assim. Foi Você muito foi, especial. Cleber? Foi. Ele cancelou porque ele tinha vários problemas de saúde na época, assim. Se eu não me engano, foi o Lúcio Ribeiro quem trouxe. O Lúcio é apaixonado por ele, tem tatuagem e tudo, assim. Foi um dos shows mais especiais que eu fui na minha vida, assim. Ele foi incrível, assim. Não! Caraca, que foda que você viu. Inclusive, quem tá ouvindo, assista o documentário The Devil and Daniel Johnston, um dos maiores documentários de todos os tempos também. Nossa, eu nunca assisti. Eu vou assistir. É lindo, você morre chorando, assim. Você fica... Ah, Você fala assim, como Eu- que... Não, Esse gênio o foi documentário eu já vi. eu nunca É vi. muito- Que, é cara, muito no devastador. fundo, a moral da história é como a gente estigmatiza pessoas que têm questões de saúde mental. Como a gente não sabe... É que isso não é não fácil. sabe lidar. Não é hoje em dia, mas como a gente não sabe lidar com pessoas assim, nessas circunstâncias, assim, e como o não saber lidar com pessoas nessas circunstâncias causa situações como a dele, assim, de autossabotagem, de crises muito sérias, porque ele também se sabotava muito, né? Tem um momento ali... Isso é uma narrativa muito forte do documentário, né? Que tem um momento ali que é meio uma virada Tá que... fiel. Tem várias Cara, coisas... Sem spoilers. que eu vou Sem assistir spoilers. hoje. Tem várias coisas que acontecem meio terríveis, mas o que acontece com essa música também, ela vem um pouco do meu interesse em ser instrumentista, que é uma coisa totalmente, assim, desculpa, pode falar palavrão? É totalmente a lá À caralho. vontade. Caralho, cubo, seta, tudo É, liberado É aqui. totalmente a lá, Porra. eu acho que eu já devo ter falado uns 5 palavrões, mas agora eu fiquei autoconsciente. É totalmente a lá caralho, que é tipo... Eu tinha acabado de pegar o meu sintetizador lá no estúdio do meu pai, que meu pai tem um estúdio, e aí eu peguei um sintetizador lá dele. E aí foi o meu primeiro dia com o sintetizador. Eu acho que eu tinha ido tomar uma cerveja antes, dado um rolê. Eu, com certeza. E aí eu cheguei em casa e eu falei, cara, vou gravar, vou tocar uma sonzeira aqui. Tanto que a música foi cortada, porque tem 5 minutos. Eu, tipo, sei lá, fazendo É muito alguma bom. coisa. É muito bom. Mano, eu e o Luiz E- ficamos meia hora tentando fazer esse corte, porque tem coisas muito engraçadas. Tipo, você tentando pôr o cabo, pra mim, foda. Você se auto... Cara, isso, Pra posso você falar, mesmo, é ótimo. essa coisa do mau contato do cabo é muito Sonic Youth, tá? É, tipo, totalmente... Vira E é um conceito. áudio- Essa é a áudio de ideia, WhatsApp. essa é a ideia. É como você Pior vende que é um no fim áudio das de contas. WhatsApp. Esse. É. Eu adoro que dá pra ouvir você, tipo, mano, metendo a mão no teclado, porque como por ser um áudio e não estar sendo captado por linha, dá pra ouvir o som das teclas. Tipo, Mas isso é muito foda. Daniel Johnston. Isso de você ouvir o tá do orguinho é muito Daniel Johnston. Muito, 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 assim. Eu acho que é isso. O Foi Mal, ele tem uma faixa assim,
que é o Ser Solteiro é Legal, que foi basicamente eu e o Theo tirando um som um dia, depois de um ensaio, depois de uma conversa que eu tava, tipo, acho que eu tinha acabado de terminar, eu tava tipo, eu odeio ser solteira, é horrível. E aí o Vicente ficou, não é não. Ser solteiro é legal. E aí foi um áudio. Acho que tem essa coisa de querer manter a crueza da. E eu sou uma pessoa. Eu amo vinheta. Eu gosto de vinheta. Eu acho que dá. Quando um artista põe uma vinheta no disco dele, ele vira. Ou interlúdio. Quando o disco põe. Interlúdio tem muito. É mais associado ao hip hop, assim. Uhum. Quando tem um interlúdio, quando tem uma vinheta, você tá falando, eu estou fazendo uma narrativa, isso aqui é parte de uma narrativa, mais do que uma coletânea de músicas. Eu acho que isso é muito massa nesse formato que a gente tem, que é o formato do disco. E escolher chamar essa música de vinheta também traz pra esse lado. Perfeito. E o oposto a uma vinheta é Music Supposed to Be Fun, que é a música mais extensa do álbum aqui, com 5 minutos de duração. É cantada em inglês, composição do Tassara. E, gente, isso aqui é LCD Sound System, né? Dance Yourself Clean. Vocês não me enganam, eu já ouvi muito esse disco pra saber o que tá rolando aqui. Vamos falar baixo. A até gente porque prometeu nunca falar sobre isso. Até porque o James Murphy também copiou isso de uma outra canção, então Exato, tá tudo certo exato. no fim das contas. A gente tem isso atrás da... É isso, Dance Yourself Clean, fomos pegos. A gente comentou que nunca ia falar exatamente dessa música, mas a LCD Sound System é sim uma referência pra gente. A gente agradece o James Murphy no nosso disco, enfim. Mas eu gosto muito de como a gente, tipo, é isso, a gente não sampleou nada dele. A gente gravou tudo do cru mesmo. Tanto que aquele taká, catá, taká, taká, catá, que é sampleado no caso do James Murphy, o Theo fez batucando duas baquetas numa conga, que a mãe do Luiz faz aula de percussão, e ela tem uma conga cortada no meio, assim, pra praticar, e aí o Theo fez isso, aí ele pôs umas castanholas. Acho que a ideia do Music Supposed to Be Fun na questão de arranjo foi a música que eu lembro de ser mais gostoso de arranjar, porque é isso, são dois acordes e a gente tinha que deixar a música interessante a cada ciclo. Que nem, né, Dance Yourself Clean faz essa coisa também. Mas, tipo, sei lá, penso muito naquela música Check My Machine, do Paul McCartney, do McCartney 2, que também é a mesma coisa o tempo inteiro, e ele fica tentando colocar alguma coisa, assim. Outras então, coisas todo a mundo, mais. algumas coisas. Todo mundo toca synth. A Manu que trouxe nessa música a ideia que acabou permeando todas as músicas, que é a notinha, que fica... que é a notinha do contato. Ela quis fazer essa notinha, a gente falou, nossa, vamos esconder essa notinha no disco inteiro. Ela está escondida no disco inteiro. Mas foi uma música bem, bem interessante de, tipo, a gente ficou animando o quão dançante ela tava, assim, acho que foi uma coisa bem legal. Arrasaram. Fala aí no que você tá pensando. Acho que também tem essa coisa você trouxe, quando a gente fez o clube do disco, na pandemia, antes da gente fazer o Foi Mal, a gente fez meio que uma maneira da gente estar junto e começar a elaborar o disco e movimentar a banda era fazer meio que um encontro de discos. Então era um disco por mês, cada um escolhia, no final do mês a gente conversava sobre e fazia um vidinho e postava. E eu acho que também tem um pouco da Bjork ali, sabe? Do lado dançante da Bjork, além do LCD Sound System, do primeiro disco dela e tal. Enfim, só fiquei aí. Tem um cheirinho de Bjork. Então, lembrei. É que... não lembrei o nome da música. Deixa eu ver. É que tem uma música específica dela que me lembra um pouco da vibe dançante desse disco. Aquela... Big Time Sensuality. Sim, Big Time Sensuality. Sim. É muito foda. E eu gosto também que a gente conseguiu pegar, assim como no Foi Mal, o Luiz tem um órgão chamado Gambit, que é um órgão, acho que brasileiro, bem, bem fuleiro, assim, na casa dele, que foi o que ele usou pra Vampirinhos do Amor e tal. A gente pegou pra fazer a do jeito que vocês gelada, falam do Luiz, parece que ele é o acumuladores das coisas mais toscas. Ele é um pouco, mas eu amo, mas adoro. Cara, você vai tipo no estúdio do Luiz, tem meio que um ratinho de borracha. Não, do gatinho dele. E o estúdio do Luiz é meio
é o ambiente do relacionamento dele. Aí você chega lá pra ensaiar, tem tipo todos os bonequinhos de massinha que ele e a namorada dele fizeram no final de semana, enquanto eles estavam assistindo Arquivo X. Aí Tem todos os jogos que ele joga, daí tem os dados de. Tem os dados do. Como chama? Do RPG que ele joga, os desenhos. Então, é muito foda. Eu adoro. Se é um vocês ambiente conseguem ver, tanto. é um ambiente. Inclusive tem o MM que toca saxofone. Mas ele tem esse gambit que a gente. Que tem uns presets de bateria pra tocar em cima. E a gente sampleou isso no Coquinha Gelada, o sample que toca. É o negócio da bossa nova de lá. A gente fez a mesma coisa pra Music Supposed to Be Fun. A gente pegou uma batida de lá, não sei se era bolero, sei lá. Eu só sei que que também tem isso, tem esse negócio do órgão, enfim, foi uma maluquice. Mas usa o que tem, né? Então é foda. Bom, gente, aqui a gente tem duas pelo preço de uma, porque a gente começa nesse interlúdio que é Star Trek, o primeiro contato. É uma música, a única música instrumental, totalmente instrumental do disco, traz essa coisa dos temas cósmicos, espaciais. E aí a gente já engata na canção de encerramento do álbum, mais uma vez um título maravilhoso, Top Títulos 2025. Instruções para descongelar Gilberto Gil no espaço sideral. Que inclusive vocês dedicam o disco a ele, assim, tá valendo o textinho aqui agora há pouco. Por favor, como que é essa sequência de fechamento desse segundo álbum da Pelados aí? Acho que tem muito a ver com o Luiz e com o Vicente estarem viciados em música ambient. O Luiz, principalmente, é um fã absurdo do Brian Eno. Acho que a banda inteira. Brian Eno Eu amo. um cara... Top pessoas. E o Luiz teve a sorte de fazer um curso esse começo desse ano com o Brian Eno online. Enfim, foi top momentos da vida dele. E o Brian Eno, ele tem um disco chamado Apollo, que o Luiz, inclusive, recomendou recentemente. Vale muito a pena ouvir. Então eles queriam ter uma música ambient, o Vi queria muito que tivesse, e aí teve essa ideia de ter uma música em que acho que a cada 9 segundos a nota vai se detonar, a notinha que está escondida no mesmo tom. Em todas as músicas ela vai se desafinando a cada 9 segundos até o tom da última música. A gente fez uma coisa meio parecida quando rolou o Mesmas, porque em Sgt. Peppers, acho que Sgt. Peppers é em Fá, e Mesmas é em Mi, e a gente detuna o synth que começa em Fá pra Mi, enfim, no começo. A gente fez a mesma coisa parecida, só que aí, o que ia ocupar essa música ambiente são samples do disco inteiro. Então o disco meio que se autorreferencia. Então a gente tem o sax do Estranho Efeito, a gente tem o violão de Osho, a gente tem a bateria do Pelado Sabe Demais, a gente tem a voz ao contrário da Manu, do Boy Meets Girl, tem um monte de coisas. Todas as músicas são autorreferenciadas aí. E até que chega na última música. Viva a reciclagem! Viva a reciclagem. Viva a reciclagem. E a Manu mandou muito bem com essa letra. Tipo, Gil frio no espaço sideral, frio é Gil num país tropical, Gil tropical, frio sideral. Vai no... Eu gosto. É que, cara, eu lembro que eu nem tinha essa referência tão forte quando o Vi falou da primeira vez, mas ele relaciona essa música com Unju, do João Gilberto. Ai, eu amo, a minha música favorita dele. É muito linda. Do álbum muito branco de 73, amo. Sim. E aí, quando o Vi falou isso, eu falei, nossa, uau! Uau! Mas é porque ela tem essa batida totalmente alucinada. E eu gosto muito de gravar voz. Eu gosto de entrar nessa atmosfera. Eu sempre peço para botar o meu fone muito alto e a minha voz mais alta ainda. E essa música, ela tem essa letra, mas ela tem uma parte meio da voz como um instrumento, como algo instrumental, né? Que é o que o Unju traz. E é isso dessa música ser um pouco João Gilbertística, por mais hyperpop e louca que ela seja, é um pouco essa consumação do que a Lê falou, de no fundo MPB, sim, e vamos de MPB. E é isso, acho que o Vi, ele tem uma narrativa pra composição dessa música, né? Engraçado, né? Ao longo da conversa, acho que a gente trouxe muito ele como essa pessoa verbalizadora das coisas, mas ele acabou assumindo esse papel de alguma maneira.
né? Ele tem escrito até os nossos posts no Instagram, os nossos releases. Ele que consegue fazer nós 5, tipo, verbalizar. Conseguir fazer sentido. Ele é o editor, como se a gente fosse o livro. Ele edita e verbaliza e organiza. Ele é uma pessoa metódica, assim. Mas ele tem essa narrativa da música ter partido da intenção de fazer uma música sobre o Gil no espaço. Ele tentou começar a compor ela no violão, num formato meio MPBzístico já. E aí eu ouvi essa base do Luiz e falei, não, vamos escrever uma música que vai ter esse título. E aí surgiu essa letra, que também é simples, né? E o legal é que tanto o disco começa com a missão do Houston, falando, né, com as comunicações com Houston. E no final, o que o Luiz escolheu junto com o Movi pra colocar no final, né? Tipo, na parte até que sai da tonalidade, faz um tem uma fala que tá super distorcida, mas que é um momento que nas gravações do Apollo 11 agradecem pelos eventos contemplados hoje, para as pessoas que estavam ouvindo, ele agradece para quem tava... Enfim, eu acho que é muito bonito também, porque é meio que tipo uma finalização, a gente agradecendo, pô, você chegou até aqui, obrigada, tipo, essa é a nossa mensagem, tipo, sei lá, amarrando assim. Enfim, então é algo que eu acho muito legal também, ter isso aí. Tá sendo muito louco tentar tocar ela é em 7, muito estranha. Não, vale tem uma coisa dessa letra que eu acho que eu quis brincar, que ela muda o sujeito, né? Então no começo da música, a pessoa que tá cantando, né, eu, no caso, tá se dirigindo ao Gil, né? Ela fala, Gil, é frio no espaço sideral. Frio é Gil num país tropical. Então também tem essa mudança de sujeito, de tipo, você tá falando sobre a coisa, mas você também tá se dirigindo ao próprio Gilberto Gil, assim. Acho que nosso trabalho tem muito de ser um diálogo. A gente tem uma intenção de fazer um diálogo. E por que a gente tem essa intenção, né? O que isso significa é o fato da gente ser muito franco com relação ao processo ao longo das músicas. A gente tem uma música que fala que não sabe fazer refrão. A gente assumir esse lugar, né, de um sujeito, de falar muitas vezes na primeira pessoa, né, seja no masculino ou no feminino, que é uma coisa que eu trouxe na outra música. Mas é isso, eu acho que tem uma vontade de estabelecer um diálogo sobre as coisas, tanto sobre o universo transcendental, quanto sobre o Osho, quanto sobre a OAB. E no dia de hoje, o Xandão, nosso herói. Perfeito. Meninas, pra encerrar esse papo aqui, a perguntinha marota, vocês só podem escolher uma canção desse álbum. Qual seria? Qual é a favorita de vocês do momento? A canção que vocês acham que o público deveria ouvir? O que é a canção que sintetiza? Cada uma pode escolher uma aí. Qual que é a da vez? Vai, Manu, vai primeiro, cara. Vai lá. Não. Não. Pô, vai. Cara, eu não sei. Muda todo dia a minha favorita. Eu gosto muito. Eu gosto muito de várias, mas... É porque assim, a minha favorita não é a que sintetiza o disco. Tem essa, tipo. Mas vai com o seu coração, então. Cara, com o meu coração, ultimamente, tá sendo Boy Meets Girl. Foi. Mas não sintetiza o disco, tá? Mas a minha favorita, ultimamente, é Boy Meets Girl. Eu tô entre o WhatsApp 2 e Gil. E qual que você escolhe dessas duas? Eu acho que eu vou escolher Gil, porque ela é o nosso... Ela é a última música. Muitas vezes as pessoas não chegam na última música, tem que ouvir o Gil, entendeu? E ela que é a nossa nave espacial. O norte temático do disco aí, né? E acho que o disco inteiro é sabe? Meio que nem o Tintin no primeiro livro que ele vai pra Lua. Que ele não vai pra Lua nunca, porque ele tá fazendo 1 milhão de coisas, se preparando e fazendo a nave, não sei o quê. O Gil é ele indo. Sabe? Meio... não, se bem que Boy Meets Girl, o Vicente queria chamar de Boy Meets Girl o planeta Terra visto da janela, que pra ouvir, que quando a gente tava fazendo nossa ordem, pra ele esse é o momento que a nave decola. Então, acho que é interessante também pensar nisso. Muito bom, muito bom. Papo riquíssimo aqui, o disco que já era um dos meus favoritos do ano, já cresceu ainda mais. Contato disponível em todas as plataformas de streaming, trabalho que chega pelo selo Risco. A banda já soltou lá no Instagram deles
Banda_Pelados, uma série de apresentações que vai rolar logo mais aqui em diferentes cidades brasileiras. Então siga o trabalho da banda, bota o disco pra tocar, bota o WhatsApp 2 pra tocar no TikTok pra viralizar aí. Exato, pelo amor de Deus, gente, façam isso. E é isso, tá com o play aí nesse disco que tá incrível. Meninas, fiquei muito feliz de conversar com vocês, acho que foi um papo muito gostoso. Tô apaixonado por esse disco e não vou denunciar vocês pro James Murphy. Muito obrigada. É isso. Muito obrigada. A gente tinha falado que não ia falar sobre essa música. Mas é isso, muito obrigada, viu? Valeu demais, cara, por aguentar a gente por 1h30. A gente é meio coração, eu e você, Lê. É meio que nem aquele... Eu vi um meme esses dias que era o Zac Efron, assim, falando sobre a minha capacidade de, pra manter uma conversa, contar todos os segredos de toda a minha vida. Exatamente. Isso é a gente conversando. A gente cria intimidade, assim, tipo... Pra criar intimidade, a gente acha que a gente tem que abrir nós e falar tudo, né? Não pra tem criar segredo. intimidade basta conviver, já somos Vale íntimos. a pena, exato, a gente tá feliz porque assim, os meninos fizeram só os meninos fizeram um faixa-faixa na Noise e a gente tá fazendo faixa-faixa aqui, então vai ser o clube da Luluzinho, vamos ver o que a gente fala em comparação aos vai ser 2 recortes desse disco malucos, assim, vai ser engraçado. Eu achei que tava muito feliz de fazer fazia tempo que eu não fazia uma entrevista só com a Manu. E a gente Acho que a gente nunca fez uma entrevista só eu e você. Se pá que a gente nunca fez. Talvez tenha um motivo, a gente ficou aqui 1h30. O Por Trás do Disco é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em apoia.se/podcast VFSM. Por apenas R$5 por mês você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência, além de participar do nosso grupo fechado para apoiadores. Eu sou @KleberFak em todas as redes sociais e você também pode acompanhar o meu site musicainstantanea.com.br. Lá você encontra minha crítica para o novo disco da Pelados, Contato. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em todas as redes sociais e se puder, compartilhe esse programa com seus amigos e avalie na sua plataforma de streaming. Até a próxima! Esse podcast foi editado por Nick Silva. Mint is still $15 a month for premium wireless. And if you haven't made the switch yet, here are 15 reasons why you should. 1, it's $15 a month. 2, seriously, it's $15 a month. 3, no big contracts. 4, I use it. 5, my mom uses it. Are you playing me off? That's what's happening, right? Okay, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, $15 per month equivalent required. New customer offer first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See mintmobile.com.